Bom dia, bom dia para quem tá entrando. Tô entrando assim de surpresa porque eu tenho um assunto que agora pela manhã me entristeceu muito e tá queimando meu coração. Então acho que eu não posso deixar de vir aqui falar sobre isso. Mas antes de começar, eu quero ler um versículo, um trecho da palavra de Deus aqui, porque, meus irmãos, precisamos acordar. Precisamos acordar. Isso eu não estou falando só para cristão, não. Estou falando para o povo, para todo mundo. Precisamos acordar. Estou aqui através da página do Facebook e também pelo Instagram. Entrei pelos dois porque é um assunto de muita importância. Desbloqueei aqui, Lohane. Tá desbloqueado, você fez alguma coisa. É um assunto de muita importância. E assim, logo pela manhã, tem um bom tempo que eu não sou mais de acordar e pegar o telefone. Mas eu peguei o telefone e fui ver a hora, porque perdi a hora para eu acordar. E me deparei logo com uma postagem que me deixou horrorizada, tá? Então vou deixar aqui de alerta. Não assisti, nem vou assistir, porque eu não dou ibope para esse tipo de coisa. Eu não dou visualização para esse tipo de coisa, mas cara, eu tô revoltada, não seria a palavra correta, mas eu tô não sei explicar o que eu tô. Não sei. Mas vou ler aqui segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que diz assim: Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terá respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. Eu li esse último versículo, mas quero enfatizar aqui de uma forma assim: alguns deles entrarão nas casas e conseguem dominar mulheres. E aqui eu não vou botar mulheres, eu vou botar todo cidadão, todo tipo de ser humano. Consegue dominar todo tipo de ser humano que estão fracos e cheios de pecados e que são levados a todo tipo de desejo. Eu vou enfatizar isso aqui, mas o que eu quero falar é do filme que foi lançado no Netflix. Que filme é esse? A que ponto estamos chegando? E assim, quando a gente lê as escrituras, a gente consegue ver que não é nada novo. Tá dizendo aqui que esse tempo ia chegar e vai piorar. As coisas vão piorar. Não adianta discutir política, não adianta discutir religião. As coisas vão piorar. O que precisamos fazer? Ficar atentos, ficarem alertas, tomar conta dos seus filhos, ensinarem essa doutrina para os nossos filhos. Porque vão querer impor essas coisas dentro dos nossos filhos, dentro das nossas casas. Cabe a nós a não aceitar isso, mas sabendo que esse tempo vai piorar. E do que se trata esse filme? Primeiramente, é um filme que está no Netflix, dizendo que pode ser visto por menores de 14 anos. Mas que, na verdade, não pode, meus irmãos, não pode. E não estou falando aqui só para crente, não. Estou falando aqui para seres humanos que ainda têm valores e princípios. Se você ainda tem valor, se ainda tem princípios, isso não é filme para ser assistido, muito menos para permitir que seus filhos assistam. Em ação a isso, cancelei a assinatura do Netflix. Porque se a Netflix não entender que isso não é tipo de coisa para ser postado, vai piorar.
vai piorar. E muito me chama a atenção porque quem é o escritor, sei lá, desse filme é Danilo Gentil, que se diz ser evangélico. Danilo Gentil se diz ser evangélico. Fábio Pochá não, Fábio Pochá é ateu. Fábio Pochá é ateu e zombador de Cristo. Ele é zombador de Cristo. Agora, o Danilo Gentil se diz ser cristão. Isso não é cristão. Mas a palavra que a carta de Timóteo também vai dizer que por causa de muitos cristãos o evangelho seria envergonhado. E é um filme que é para menores de 14 anos, tá dizendo que é para menores de 14 anos, que incita o uso de álcool a menores. O nome do filme já é Como se tornar o pior aluno da escola. Como se tornar o pior aluno da escola. Isso não é normal. Aí ele incita uso de álcool para menores, pornografia, abuso sexual, pedofilia. Uma cena que mais choca é quando o professor, para não castigar os alunos, insinua não, eu vou dizer insinua porque não é nenhum palavreado para mim usar aqui. Ele fala para as crianças tocar nele. Tocar no órgão sexual dele. E quando as crianças falam que não vão fazer isso, eles chamam as crianças de esqueci a palavra que ela é difícil, né? Retórica, sei lá, que as crianças estão atrasadas, que isso é uma coisa normal, então é certo de se fazer. É um professor de escola falando que para as crianças não serem castigadas, precisam tocar o professor. Tocar que eu tô falando, meus irmãos, é tocar nos órgãos genitais. E aí, quando as crianças não aceitam, falam que as crianças estão atrasadas, são preconceituosas, porque isso é normal. Isso não é normal, não. Isso não é normal. Isso é pedofilia, isso é crime. Temos um filme aí que está incitando a pedofilia. E o pior, pastores falando que há muito tempo não ria assim. Que gostou do filme, parabenizando Danilo Gentil pelo filme. Que há muito tempo ele não ria assim. Aí você vê que o filme foi lançado domingo. E aí o povo já caiu em cima nas redes sociais porque cancelando o Netflix, cancelando o filme. E porque é um absurdo, né? É um absurdo. Aí Danilo Gentil, ele se pronunciou. Aí a pronúncia do Danilo Gentil, peraí que eu vou procurar aqui que eu printei. A pronunciação do Danilo Gentil é... Primeiro ele diz que é cristão. E acho que as pessoas devem ser livres para fazer piada com todas as religiões, inclusive com o cristianismo. Pergunto agora se eu fizer piada com religiões afros, isso porque ele também fala sobre religiões, ele debocha também da religião no filme. Tentarão me retaliar e censurar de boas esse tema. Aí depois ele diz... Depois a outra questão que ele bota aqui, né? O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os cliques, os chiliques e falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Ele está jogando aqui como se fosse uma questão política. E aqui não se trata de política. Não se trata de política. Nada disso aqui está se tratando de política. Mas os crentes estão preocupados em discutir política. Esquece a política. Esquece a política, porque o cenário para o anticristo governar está sendo montado. E a política vai piorar cada vez mais. Não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. A política vai de mal a pior, porque o cenário para o anticristo está sendo montado. Então pode-se entrar Lula, Bolsonaro, Papa, quem for. Não vai melhorar. Dias piores virão. Dias piores virão. Então o que eu faço, Vanessa? Ensina o seu filho a sã doutrina. Ensina seu filho o princípio. Se não é cristão,
eu tenho certeza que mesmo não sendo cristão, tem princípios e valores. Ensina seus filhos princípios e valores. Ensina seus filhos que homens mais velhos pedindo para tocar os órgãos genitais dele não é normal. Isso não é normal. Vamos parar de hipocrisia, minha gente. Pede-se respeito, mas não se dá respeito. Eu penso que os prostíbulos devem estar vazios, porque são mulheres se prostituindo em troca de like em redes sociais. Mulheres seminuas. Procurando likes. Eu penso assim, os prostíbulos estão vazios. Porque não precisa mais de casa de prostituição. Não precisa-se mais. Então, assim, é muito triste isso. E com certeza isso aqui é uma live que não vai dar visualização, não vai dar nada, sabe por quê? Porque as pessoas não estão interessadas nesses tipos de assunto. E a palavra também vai dizer que nos últimos dias ouvir essa doutrina vai causar comichões nos ouvidos. As pessoas não querem ser confrontadas, querem pregações de você é o centro do evangelho, Deus é amor, Jesus aceita você como tu é. Não. Não. Jesus ama você assim do jeito que você tá. Mas o amor dele é tão grande que vai te transformar. O amor dele é tão grande que você vai passar a ser outra pessoa. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Se você conhece uma pessoa que é crente, que está falando que é crente, mas não teve transformação, não teve renúncia, é mentira, não é crente. Não encontrou a verdadeira graça. Não teve o verdadeiro encontro com Jesus. Não teve. Não teve. Aí vai dizer assim, Vanessa, para que falar assim? Porque é um assunto revoltante. Gente, a gente está vivendo num tempo que pedofilia é normal. Abuso sexual é normal. Prostituição é normal. Não é, meus amigos. Não são. Não é normal. Eu penso assim, antes de ser evangélica, antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, eu falava assim, né, do meu passado. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se tiver de fazer de novo, eu faço. De cabeça erguida. Hoje eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Quando eu olho o meu passado, eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Se eu tiver que voltar para o meu passado, eu prefiro morrer do que ter que voltar para o meu passado. É um passado de prostituição, é um passado de adultério, é um passado de mentira, de calúnias. É um passado horrível. Então, se hoje eu tivesse que voltar ao meu passado, eu preferia morrer do que ter que voltar para o meu passado. Mesmo porque se eu preferir morrer e morrer negando o meu passado, eu sei que eu tenho vida eterna em Cristo. É preciso negar o meu passado, aquela mulher pecadora, aquela mulher adúltera. Não existe mais e nem pode existir. E se algum cristão acha isso normal, não é normal. Isso não é normal. Pelo amor de Deus, não é normal. Então, vamos parar de nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E não falando só do meu passado de prostituição e uma vida de adultério, mas também falando do meu passado de uma vida de uma mulher orgulhosa, que achava que o centro do mundo era eu. Todo mundo me magoava, todo mundo me desprezava. Mentira! Mentira! Eu que queria a atenção de todo mundo, porque quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu desprezei. Vamos sair desse vitimismo e vamos assumir posições. É necessário assumir posições. Assumir posição de mulher empresária? Sim, mas também assumir posição de mãe, assumir a posição de esposa, assumir a posição de filha.
Porque o fato de eu ser empresária não pode tirar o meu fato que eu sou mãe. Porque ser empresária é uma opção. Ser mãe depois que você tem filho, não é mais uma opção. E durante um bom tempo eu deixei de lado o meu ser para me tornar uma empresária. E quando eu vi, a minha casa estava de cabeça para baixo, meus filhos não tinham mais valores, não tinham mais princípios. Por culpa do mundo, por culpa da política? Não, por causa de mim que neguei ser mãe. Foi por causa de mim. Durante um tempo eu vivi um casamento de agressões verbais, agressões físicas, por causa do marido que eu tenho? Não! Por causa de mim, que comecei a me achar maior do que o homem dentro de casa, porque queria tomar o lugar do homem dentro de casa, porque ofendia meu marido com palavras. Então, vamos acordar para a vida, assumir os nossos erros, porque se você não reconhecer os seus erros, você não conhece mudar. Vamos tirar toda a sujeira debaixo do tapete. Vamos tirar toda a sujeira debaixo do tapete, pelo amor de Deus, e vamos acordar. Vamos acordar. Sabe, quando eu me entreguei para Jesus e Jesus começou a falar comigo do meu chamado, eu fiquei assim, mas Senhor, as pessoas não vão gostar de mim. Porque o meu chamado é duro. Eu não tenho palavras vou liberar aqui para você sua bênção. Não, eu não tenho. Eu posso ler um salmo que eu vejo conserto, eu vejo exortação. Mas as pessoas hoje só querem um evangelho atrás de revelação. Revelação do coração do homem não é revelação da doutrina. As pessoas querem bênção. E não estão reparando que Cristo está às portas. Eu sei, né, que a gente passa muito tempo ouvindo isso. Cristo está chegando, eu acordei. Eu nasci ouvindo as pessoas falarem que Cristo está às portas. Mas hoje está mais claro do que tudo que Ele está às portas. E ver o que estão fazendo com as nossas crianças, com a nossa família, não é normal. Não é normal. E o pior, com pessoas que se dizem evangélicos, com pessoas que se dizem seguidores de Cristo fazendo essa vergonha. Mas a palavra também diz que por causa de vocês o meu evangelho será envergonhado. Então, se você quer seguir a Cristo, siga a Cristo. A Cristo. Siga a Bíblia. Aqui, ó, aqui. Bíblia. Tá vendo aqui, ó, Bíblia? Essa daqui é de estudo. Por isso é grossa assim. Mas sigam a Bíblia, não são pessoas. Não são pessoas. Eu tô aqui falando pra você, mas eu também sou falha. Até o último dia que ele chegar, eu tô falhando, eu tô errando. A diferença é que eu tô lutando contra minhas falhas, eu tô lutando contra os meus erros. Porque pecado não é premeditado, pecado não é marcado. O pecado na vida do cristão é acidente, é tentando acertar que a gente acaba errando. Porque até falando aqui com vocês agora, eu posso errar em alguma coisa. Mas Deus conhece o meu coração e Ele sabe que o que eu estou fazendo aqui, qual é a intenção. A minha intenção é acertar. A minha intenção é fazer que o povo acorde. Acorde. Cuide de seus filhos. A gente larga, eu falo a gente, porque eu também, sabe? Hoje deu um despertar sim. A gente larga o telefone da mão dos nossos filhos para ter um pouco de paz. Sabe para quê? Para também ficar aqui assim, ó. Porque não tá nem se edificando em nada. E aí quando acontece alguma coisa de errado com o nosso filho, a gente quer culpar o governo, a gente quer culpar as pessoas ruins, a gente quer culpar isso, a gente quer culpar aquilo, a gente quer culpar o mundo. Menos tomar a culpa. E é necessário tomar a culpa pra gente. Se você negligenciar hoje o ser mãe, amanhã você pode perder um filho. Então, temos que acordar para isso. Esse filme foi colocado lá como se fosse para menores de 14 anos e não é um filme que está
Gente, um filme que tá mostrando para tuas crianças que pedofilia é normal. Pedofilia não é normal. Não é normal. Não é normal. Entendo também que a minha briga não é contra a carne. Não é contra esses homens. Porque eles só estão se permitindo ser instrumento na mão de Satanás. Então precisamos acordar. Mulher, para de botar qualquer um dentro da tua casa. E preste atenção até com os que estão lá dentro da sua casa. Porque muitas das vezes esses pedófilos nojentos é um tio, é um primo, é um pai, é um padrasto. Sabe que isso não chega a ser um estrupador porque não teve um ato sexual. É assim que as pessoas falam. Ah, só tocou no órgão. Mas isso estrupa a mente. Isso estrupa a mente e tira a nossa identidade durante um bom tempo. E uma coisa que era acontecendo dentro das casas, dentro dos lugares, hoje em dia existe pastores pedófilos em cima do púlpito. Esse pastor que tá falando que há muito tempo não ri tanto num filme, sinceramente, para mim ele é um pedófilo. Porque um homem de Deus, que se diz ser de Deus, falando que riu muito com um filme desse, ele tá longe do Espírito Santo faz muito tempo. Ele perdeu o temor a Deus faz muito tempo. Que não tem como achar graça numa porcaria de filme desse. Não tem. O filme era para ser lançado em 2017, mas teve censura. Mas como depois da pandemia, o povo tá muito liberal, sabe? Depois da pandemia tá tudo muito liberal. Entenderam que a pandemia é que eles não têm controle de nada, então perderam o controle total. O nome do filme é Como Ser o Pior Aluno da Escola. Filme do Fábio Pochá e Danilo Gentil, filme brasileiro que lançou no Netflix domingo. Um filme que um professor de escola, quando os alunos fazem alguma coisa errada, leva os alunos para dentro da secretaria, abre as calças e manda os alunos tocar. E aí os alunos começam, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer isso não. Aí pega e fala assim, nossa, vocês são retóricos, isso é normal. Tipo, falando isso é preconceito. Como se as crianças estiverem no passado, não abriram a mente ainda que você masturbar um professor é normal. É isso que o filme está ensinando. Fora as cenas de pornografia dentro do livro, fora a incitação de álcools para menores, e é um filme que está lá classificado para maiores de 14 anos. 14 anos. 14 anos. Nem para adulto isso deveria, porque tem um monte de homem com mentes doentes dentro de casa, que quando assiste um troço desse, alimenta isso ruim que tá dentro dele. E aí bota pra fora, quando vai ver, vai estar lá masturbando a sua filha, o seu filho. Porque no coração do homem não tem nada de bom, não. Não tem nada de bom. Por isso a gente tem que prestar atenção no que a gente está se alimentando, porque tem coisas que a gente se alimenta que vai ligar o gatilho de algo ruim que está aqui dentro. E o que o mundo tem para oferecer hoje é só isso. São músicas que ligam o gatilho teu do adultério, são músicas que ligam o gatilho da prostituição, são músicas que ligam o gatilho da pedofilia, filmes. Porque dentro do homem não tem nada que preste. E a gente precisamos entender isso, renunciar.
E renunciar e entender que dentro de mim não tem nada que preste, porque a palavra vai dizer, ainda que eu queira fazer o bom, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Porque a gente sabe o que é o certo, mas ainda que queiramos fazer o certo, não conseguimos, mas o mal, o errado que queremos fazer, esse sim fazemos. E aí o Danilo Gentil foi se pronunciar que ele tá com maior orgulho. Danilo Gentil tá orgulhoso, Danilo Gentil se diz ser cristão e ele tá orgulhoso, sabe por quê? Porque em toda a minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Estão querendo botar tudo na nossa mente que é religião, por isso que tem um monte de crente, um monte de gente discutindo religião, quando religião não vai mudar em nada o que vivemos hoje. Não vai mudar nada. Vai piorar. Tudo isso vai piorar. Tudo isso vai piorar. Porque o cenário para o anticristo governar está sendo armado. As pessoas, elas são desatentas com o que realmente tem interesse. Porque essas coisas, vamos falar assim, né, a Globo não mostra. Mas não a Globo em si, porque tá no Google. Tem muito tempo que eu não assisto televisão. Quando eu paro para assistir, é youtuber que eu boto filmes evangélicos, né? Tem canais lá que tem filmes evangélicos e eu gosto. E tem filmes que não são evangélicos, não são caracterizados como evangélico, mas é muito bom, tipo o Livro de Eli, é muito bom, não é um filme evangélico, mas é muito bom. Então, hoje em dia, eu tirei do cardápio da minha casa, da minha mente, tudo aquilo que não edifica. Se não edifica, eu não vou assistir. Se não edifica, eu não vou ouvir. Se a roda de amigos não está me edificando, não está me agregando em nada, eu não vou estar lá. Porque o evangelho é isso, é uma vida de renúncia, precisamos ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. As pessoas estão fechadas com uma coraça assim, querendo saber o que é pecado e o que não é. Ah, é pecado tatuar. Ah, é pecado isso. Ah, é pecado aquilo. Esquece, tem coisas que não estão relacionadas ao pecado, mas é errado. Porque a palavra vai dizer que tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Ainda que esteja lá dentro da lei. Né? Vamos botar aqui uma... que é dentro da palavra que eu estou estudando, e aí eu vou falar na palavra que eu estou estudando, né? Antigamente era aceitável a concubina. A concubina era uma mulher... fora do casamento não, assim, o cara casou, a mulher dele é estéril, ele tinha direito a conseguir outra mulher por contrato para ter filho, para dar continuidade. Aquilo estava dentro da lei, aquilo a lei permitia, porém, no coração de Deus isso não era permitido. Tá entendendo? Ainda que eu esteja fazendo algo que está dentro da lei, mas fere coração de Deus, fere princípios, fere valores. Então tem coisas que parece lícito, que parece legal, e que nem as pessoas vão falar assim, a palavra não diz que não pode beber. Realmente a palavra diz que não pode beber. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu decidi a não beber mais. Por quê? Porque a maioria das brigas horrorosas que eu tive com meu marido tinha bebida no meio. A minha mãe virou dependente da bebida. E por ela ter virado dependente da bebida, ela começou a beber, passava a noite em bares, passava a noite fora de casa, se relacionando com um, se relacionando com outro, até que contraiu o HIV. E quando a minha mãe descobriu o HIV, ela não quis mais viver, ela desistiu da vida. Ah, foi o HIV que acabou com a vida da tua mãe? Não, foi a bebida. Foi a bebida. Mas durante um bom tempo, eu culpei o meu padrasto, porque ele não queria mais ficar com a minha mãe. E aí eu falava assim, por causa de você, minha mãe morreu. E não foi, ele só decidiu não viver mais com ela. E por conta disso, ela se entregou para a bebida, porque não existia mais homem nenhum. E nem os 4 filhos que ela tinha. Quando eu penso assim, uma mulher que desistiu da vida por causa de um amor de um homem, esqueceu que ela tinha 4 filhos, que Deus confiou a ela para ela criar. Então se entregou à bebida, se entregou à sexualidade, contraiu o HIV e desistiu da vida. Então eu tirei assim, o que acabou com a vida da minha mãe foi a bebida, porque foi a válvula de escape que ela teve para tentar esquecer aquele homem, erradamente.
Então eu decidi a não beber porque eu não vou financiar mais algo que destrói família, que destrói vida, porque destrói sim. De todas as pessoas que bebem, são poucas as que têm controle sobre o álcool. São pouquíssimas. Porque a maioria não tem controle com álcool, começa a beber a primeira e não sabe quando parar, fica agressivo, fica grosso, ou fica carinhoso demais até arrumar briga com os outros porque tá agarrando a mulher do outro. Porque a bebida vai botar em você o que tem dentro de você pra fora. Se é a sexualidade, se é o adultério, vai fazer você adulterar. Se é uma agressão, se é uma pessoa agressiva, uma pessoa cheia de ódio dentro do coração, o que a bebida vai botar pra fora é esse ódio que tem dentro de você. E não só a bebida, é música, é tudo isso. Tudo liga gatilhos. Gatilhos emocionais. Então vamos se tratar, vamos se cuidar. Eu falei assim, a live não vai dar muita gente, não. Não vai mais mesmo. Que as pessoas não querem ouvir mais palavras de exortação. As pessoas não querem mais ouvir palavras de transformação. E mais uma vez aqui eu repito, não tem vida com Cristo sem transformação. Não tem vida com Cristo sem renúncia. Não tem. Então, vamos acordar. Quem tem que dar educação aos seus filhos, quem tem que ensinar valores e princípios para os seus filhos, somos nós, mães e pais. Não é a escola, não é telefone, não é o videogame, não. Tem homens pedófilos dentro de jogos de videogame. Então vamos acordar para isso, meus irmãos. Ainda que não seja cristãos, ensina os seus filhos verdadeiros princípios e valores. Precisamos acordar. Cristo está às portas. As coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Vai vir a época de fome, ninguém está se atentando à guerra que está lá fora. Essa guerra vai influenciar aqui, como já está influenciando o combustível, o gás. Então, Júlio, o problema é esse. As pessoas estão indo para a igreja atrás de pessoas. Não é congregar a igreja. A igreja só é o local para a gente ter comunhão. Comunhão. Se você for para a igreja olhando pessoas, você não vai ficar em igreja nenhuma. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Os nossos olhos têm que estar voltados para a palavra. Se você não lê a palavra, você não vai conseguir ser luz nesse mundo. Porque ainda que eu vá para a igreja, que está difícil de congregar, eu tenho que ter sabedoria para quando meu irmão estiver pecando, estiver falhando, eu poder mostrar para ele o quanto ele está errado. Não querendo ser a certa, não querendo ser a dona da razão, mas direcionando ele para dentro da palavra. Aí você vai continuar se misturando aonde, Júlia? Aqui? No mundo? Vai se misturar no mundo? O que tem que presta no mundo? Porque eu fiquei 1 ano sem congregar em igreja nenhuma. E dentro de casa, ouvindo louvores e lendo a Bíblia. Há uma necessidade de estar com pessoas. Se você estiver botando dentro da tua casa pessoas que não seguem a Cristo, que não seguem a mesma coisa que você vai se desviar. Se você estiver em roda de amigos que não seguem a Cristo, que não seguem a mesma coisa que você, que não buscam a mesma coisa que você vai se desviar. As pessoas perguntam assim, Vanessa, por que em tão pouco tempo você mudou? Né? Eu tenho 3 anos de evangelho. 3 anos que entreguei minha vida para Cristo. Vai fazer 4, não sei. E as pessoas ficam assim, por que em tão pouco tempo você mudou? Porque eu me interessei unicamente para a Bíblia. Eu me interessei unicamente para as coisas daqui, sabe por quê? Pessoas hipócritas, pessoas ruins, pessoas maldosas eu encontro tanto aqui fora quanto dentro da igreja. Eu tenho que entender que a diferença tem que ser eu. A diferença tem que ser eu.
As pessoas que são falsas, as pessoas que são hipócritas, as pessoas que são ignorantes comigo, eu não respondo mais da mesma forma. Eu respondo diferente. Eu não preciso ser como ela, eu preciso ser como Cristo, eu preciso ser luz na terra e sal no mundo. Eu preciso ser uma cristã que as pessoas me olhem e falem assim, eu tenho que buscar igual a Vanessa está buscando. Não é buscar ser como eu, que eu estou buscando ser como Cristo. É buscar como eu estou buscando a ser como Cristo. É isso que eu tenho que ser dentro da igreja. Eu sou um tipo de pessoa que se o pastor prega uma palavra e eu não entendo, eu espero o pastor e pergunto o que eu não entendi. E quando ele me explica, agora eu vou para a Bíblia tentar entender dessa mesma forma. Ou se eu já entendi alguma coisa dentro da Bíblia e eu vi que o pastor pregou de outra forma, eu vou lá perguntar a ele o porquê. Aonde está esse ponto de vista que eu não consegui achar na Bíblia? Mas as pessoas não estão assim. E seguir a Cristo somente dentro de casa não dá certo. Não dá certo. É preciso ter uma igreja para congregar, mas sabe o que acontece? As pessoas estão procurando igrejas cheias, igrejas que têm revelação, igrejas que têm bênção, prosperidade. Aí você está procurando a igreja errada. Hoje eu estou dentro de uma Assembleia de Deus. Mas eu hoje estou dentro de uma Assembleia de Deus. E antigamente eu falava assim, Assembleia de Deus eu não vou, que eu não gosto. Assembleia de Deus Universal eu não gosto, porque parece uma macumba disfarçada, que não sei o que, eu não vou pra lá. Aí comecei indo pra Lagoinha. Mas na Lagoinha eu achei tudo muito normal, como aqui fora. Então eu me achava que eu ainda estava no mundo. Dentro da Lagoinha eu tinha aquela sensação de que eu estava dentro do mundo ainda. E aí foi quando eu fui para dentro do meu quarto e falei, Senhor, se eu tenho necessidade de estar dentro de uma igreja, porque eu falava isso, eu falava assim, servir a Deus, servir a Cristo, não é necessário estar dentro de uma igreja. Até que Cristo começou a confrontar isso dentro do meu coração. E aí eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade que eu vá para uma igreja, mostre para mim qual. Porque eu quero uma igreja séria, eu quero uma igreja que faça a tua obra, eu quero uma igreja que fale a tua palavra. Ainda que ela tenha erros, e vai ter. Igreja é um lugar, não lembro quem falou isso, mas um pregador muito, muito antigo, porque eu gosto dos pregadores antigos, tá? Eu não sou dessa de David Leonardo, Thiago Brunet, já fui. Eu já fui seguidora desses caras, até o dia que eu comecei a ir para a Bíblia. O que eles falavam para mim já não fazia mais sentido. Porque eu não sou o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. E quando eu comecei a vir para a Bíblia, a igreja é um lugar onde se reúne pessoas doentes, pessoas que entenderam que estão doentes. Enquanto no mundo são pessoas doentes, mas acham boas, acham que são sãs, acham que não precisam de ajuda. Tá entendendo? Se você tem um câncer, aonde você vai tratar o teu câncer? No hospital de câncer, que tem muitas pessoas com câncer. Se você entendeu que você é uma pecadora, você vai ter que se tratar em um lugar com pessoas que também entenderam que são pecadoras. E isso, o fato de você entender que é uma pecadora, não te torna hoje santa. Eu vou morrer pecadora, porém em busca da minha santidade, na minha perseverança em busca da santidade. Eu vou perseverar hoje a ser como Cristo. Por mais que tem pessoas que você vê que nem busca isso, mas aí já é um problema dela. Eu não tô lá para transformar ela, eu tô lá para Cristo me transformar. Tá entendendo? É essa a diferença. Quem vai te transformar é Cristo, é palavra, não é o pastor, não é o membro da sua igreja. Então você precisa ser transformada dentro da tua igreja para então sim você ser luz para os seus irmãos dentro da igreja, até mesmo para o pastor. Se caso o seu pastor não estiver pregando essa doutrina, se caso o seu pastor já tiver perdido o temor a Deus. Não estou falando isso do meu pastor, tá? Porque o meu pastor é um homem de Deus, a minha pastora é uma mulher de Deus. E também não estou falando que eles são santos, que eles não cometem erro. Cometem erros também, pois são seres humanos.
Paulo vai dizer que não há um sequer que seja santo nessa terra. Não há um. Mas acontece que hoje pessoas estão idolatrando pastores, pessoas hoje estão idolatrando pregadores, pessoas hoje estão idolatrando pessoas. E tem pessoas que estão idolatrando o próprio eu. Tem pastores em cima do púlpito se achando mais santo do que Cristo. Porque são pessoas que estão se idolatrando. Porque a gente para julgar os católicos. Os católicos são idólatras de imagem. E nós, que somos idólatras de nós mesmos? Fora as outras coisas. Estamos idolatrando o político, estamos idolatrando o futebol, estamos idolatrando o esporte, estamos idolatrando os artistas, cantores. É uma terra de idolatria, é uma terra prostituta. Porque se prostitui a tudo e a qualquer coisa. Então vamos nos olhar mais para dentro de nós mesmos. Precisamos olhar para dentro de nós. Peraí, Cara, eu não quero mais viver assim. Eu não quero ser mais assim. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Porque você ir para a igreja e não reconhecer os seus erros, não vai mudar. Para você consertar o que está errado, é preciso perceber que está errado. Você não vai consertar nada que você acha que está certo. É preciso perceber que está errado. O meu casamento chegou ao fim. Nos separamos, mandei meu marido embora de casa. Esse foi o momento que Deus me resgatou, quando eu percebi que o erro do meu casamento era eu. Eu não estou falando que o erro de todo casamento é a mulher. Eu estou falando que o erro de casamento não é só do homem, nem é só da mulher. Precisamos nos ver. Porque quando Deus entregou meu marido na minha mão, e foi entregue na minha mão, porque foi revelado a mim. E olha que não foi revelado dentro de igreja, não. Quem revelou meu marido a mim e falou dessa forma, que Deus ia botar um homem na minha vida. Aonde eu me encontrava. E eu me encontrava era dentro de uma casa de prostituição, não era dentro de igreja, não. Quando Deus usou um macumbeiro para falar assim, aquele cara lá de cima gosta muito de você. Ele vai te dar mais uma oportunidade porque ele te deu um homem bom na tua vida e você não deu valor. E eu entendi que esse homem bom que Deus tinha me dado, que eu não dei valor, foi meu primeiro marido. Eu não dei valor. E aí falou assim, pois ele vai te dar mais uma oportunidade, ele vai te entregar um homem bom na tua vida. Mas se você não der valor agora, você vai se ver comigo. Só que você vê, Deus entregou um homem bom para mim e eu não dei valor de novo. Eu não dei valor, eu fiz esse homem sofrer, eu fiz esse homem deixar de ser o homem que Deus entregou. Porque Deus me entregou um homem de valor, Deus me entregou um homem sério, pai de família, mesmo sem ser pai, porque ele só tinha 18 anos quando me conheceu, ele tinha 18 anos e eu 26. Porém, ele já tinha atitude de homem. E eu desconstruí tudo isso dentro dele. Foi eu que desconstruí. Só que foi preciso eu ver que eu desconstruí esse homem. Sabe quando? Quando eu cheguei e fui questionar a Deus. Mais um casamento, Senhor. Terceiro casamento e acaba? É isso que tu tem pra mim, mãe solteira de novo. Agora é mãe de 4 filhos. Aí Deus falou, não, minha filha, não é isso que eu tenho pra você. Lembra do que eu entreguei na sua mão? Para pensar por que seu casamento chegou ao fundo do poço. O que levou seu casamento ao fundo do poço? E aí eu comecei a perceber que era eu. Era eu querendo ser o homem e a mulher da casa. Era eu querendo ser maior que meu marido. E ainda tô lutando contra isso. Porque muitas das vezes eu tomo atitude que é dele, ou ele toma atitude com as crianças e tá eu me metendo, tirando a autoridade dele. Hoje eu reconheço isso e quero mudar isso em mim. Eu preciso mudar isso em mim. E eu mudando isso em mim, o meu marido que Deus entregou na minha mão, tá aparecendo de novo. Porque as nossas escolhas, as nossas ações têm consequência. Se eu decidir desconstruir aquele homem, agora eu estou decidindo a construí-lo novamente, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que padecer, eu vou ter que pagar
pelas minhas escolhas. Uma hora o boleto chega, o que você está fazendo hoje não pode estar resultando em nada hoje, mas uma hora o boleto chega. Seja seus atos bons ou ruins, o boleto vai chegar. E quando esse boleto chegar, tu tá pronta para pagar? Eu tô pronta para pagar. Quantas vezes eu desmoralizei meu marido com palavras? E palavra para homem fere muito mais do que agressão física. A diferença é que as palavras que nós mulheres pronunciamos dentro da nossa casa para os nossos maridos, ninguém ouve. E as agressões físicas que ele deixa, aí os outros vê. Aí a gente vai a público se vitimizar. E eu não tô falando que o fato de eu destruir meu marido com palavras dá o direito ele de encostar a minha mão. Não distorça o que eu tô falando. Eu tô falando que um erro gera outro erro, um erro gera outro erro. Até o momento que alguém tem que conhecer que tá errado e querer desconstruir isso. Quando eu reconheci que eu estava errada, que eu não queria mais viver essa vida, eu e meu marido não vivemos mais uma vida de agressão. E alguém precisa começar a mudar. Hoje, se um grita, o outro não grita. Antigamente, enquanto um grita, o outro quer gritar mais alto e o outro vai gritar mais alto até que acabem agressões. Hoje, não. Hoje, se grita, você tá gritando pra quê? Tá gritando por quê? Além de eu ter esse meu jeito autoritário, né? Coisa essa que eu pedi a Deus para tirar há muito tempo. Falei assim, Senhor, tira esse meu jeito de falar, tira esse meu jeito de falar. Mas eu entendi também que é essa autoridade que Deus vai entender, que vai usar, é essa autoridade que Ele quer usar. Então, precisamos ter sabedoria e discernimento para usar. Precisamos ter discernimento. Discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é do bem. Precisamos discernir. Não ficar se alimentando só de uma coisa. Tem gente que vai para a igreja e só ouve pastor, só ouve pregações. Não abre a Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, não vai ter transformação. Tem coisas aqui dentro que Deus quer revelar para você. Não é para o pastor, sabe por quê? É aqui dentro que Deus vai te tratar aonde você precisa ser tratada, porque Ele conhece o seu interior. O pastor, o pregador, não conhece o seu interior. Pastores, pregadores conhecem gatilhos emocionais para tocar no emocional das pessoas. Porque existem técnicas para isso, existem técnicas para pregações que eu vou fazer uma igreja toda chorar. Mas pregação para fazer uma igreja toda a se arrepender é só com o Espírito Santo. E existe muitos pastores hoje que estão longe do Espírito Santo de Deus, que já perdeu o temor a Deus há muito tempo. Que está fazendo pessoas dependentes de pastores. Pessoas dependentes de líderes. Se tem algum líder aqui que você tem que ser dependente, esse líder se chama Jesus. Você precisa ser liderada por Jesus. E só abrindo a sua Bíblia, ele vai conseguir falar no íntimo do seu coração, aonde você precisa ser tratada. Quando eu comecei a pedir a Deus para tirar de mim os pecados que era visível, sabe? Os pecados que era visível. Eu comecei a pedir a Ele, tira, Senhor, tudo de mim que não provém mais de Ti, tira de mim tudo que não provém mais de Ti. E aí, quando Ele foi transformando as coisas que era visível, quando o adultério já não me permitia mais, quando a prostituição já não me era ilícita, quando as más conversações já não me causavam mais prazer, e aí eram coisas que era visto no... Eu não falei assim, não, agora eu tô liberta. A velha criatura morreu, graças a Deus, não. Falei, Senhor, agora vai lá dentro, faz uma limpeza, faz uma faxina, coloca pra fora tudo lá de dentro que tem de errado, confronta-me, porque é preciso confrontar para deixar. Exorta-me, mostra pra mim o que eu preciso melhorar, tira tudo que tá escondido lá, aquelas coisinhas que a gente guarda pra debaixo do tapete. Lohane, empurra a cadeira pra cá que deitou. Tá bom. É preciso confrontar,
sabe? E quando ele começou a colocar para mim as coisas que estavam ocultas dentro do meu coração, nossa, eu comecei a ter nojo do meu eu, sabe? Eu comecei a ver quão hipócrita eu era. Tão escrota. Vou usar essa palavra chula, né? A palavra rude. Mas era isso. Porque a gente fica ali se vitimizando, a coitada, e não para ver o quanto você magoa as pessoas, o quanto você é egoísta, o quanto você vive em prol de si mesmo. Então é preciso a gente entender isso e querer ser consertada, querer ser confrontada. E esse confronto quem vai fazer não é o seu pastor. Não é. Sabe o que eu percebo dentro das igrejas hoje? Aquelas pregações que tem muito glória, muito glória, muito glória, muito glória. As pessoas acabam nem ouvindo. Porque quem precisa ouvir acaba se perdendo no meio dos glória. Mas aquela pregação que a igreja fica calada, aquela pregação que a gente não gosta de ouvir, é essa que nos confronta. E hoje, quando Deus está me levando, né, para alguns lugares, ou até mesmo aqui, eu entendo que quando eu falo e não tem glória, é porque eu estou fazendo a vontade dele. Quando eu estou fazendo pregação que tem muito glória, parece que eu não estou fazendo a vontade dele. Porque em toda a Bíblia, ela existe mais exortação, mais palavra de conserto do que de bênção. A gente cisma de ler Bíblia e nos comparar a Esther, nos comparar a Ruth, nos comparar a Davi, que foi escolhido lá entre os melhores, o rejeitado que todo mundo escolheu. Esther, a rainha que deu a sua vida ali, porque ela podia morrer por causa de um povo. Ruth, a serva fiel, a sogra até a morte, né? Davi, um pequeno que derrubou Golias. Quando muitas das vezes a gente tem que se olhar que nós não somos José, nós somos os irmãos de José. Os irmãos que não ficam felizes quando o outro irmão fala para você do sonho que ele teve. Nós não somos José. Nós somos irmãos de José, que jogaram José num poço e venderam ele como escravo por causa de um sonho que teve. Nós somos Jezebel, que é capaz de tudo para bel prazer. Nós somos os juízes do livro de Juízes, que foram levantados por Deus sem menos merecer, não tinham característica nenhuma para ser levantado como juiz, mas viviam numa época em tão decadência que não tinha um sequer apto a ser juiz, tanto é que levantava, fazia a vontade de Deus e já caía. Nós somos rei Acabe, que é manipulado por qualquer um. Nós somos Eva, que foi tentada e caiu na tentação por bel prazer, por ego. Nós somos Satanás, que tenta ser melhor do que os outros o tempo todo. É isso que nós somos na Bíblia. E o que precisamos ser? Precisamos ser como Davi, não. Precisamos ser como Ruth, não. Precisamos ser como Esther, não. Precisamos ser como Cristo Jesus, que foi crucificado naquela cruz, a cruz que não era para ele, era minha, era sua. Foi envergonhado, caluniado, foi cuspido. E tudo que ele fez é: Pai, perdoe-os, porque não sabe o que fazem. Ainda que traído por Judas, ele não pagou a Judas com a mesma moeda da traição. Ele foi amigo de Judas até no momento da traição. Sabe por quê? As pessoas que me traem não são como eu. Eu não posso permitir que as pessoas que andam ao meu redor me tornem a ser como elas. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser como Cristo.
E quando eu falo isso, Vanessa, vai dizer que agora eu tenho que andar com as pessoas que me traíram. Não, eu não preciso andar com elas, mas o que elas fazem agora não me machucam mais. Porque a gente vive numa hipocrisia. Eu tenho uma cena que eu não sai da minha cabeça. Já tem muito tempo isso. Uma mulher de salto vermelho, né, um escarpão vermelho, amarrou um cachorro e foi queimando o cachorro vivo. Ela ligou o maçarico e foi queimando o cachorro vivo, sabe? E aquela cena era horrorosa, horrível aquela cena. E aí passou algum tempo, alguns dias depois, conseguiram encontrar essa mulher. E aí sabe o que as pessoas daquela população fez? Amarrou a mulher e tacou fogo na mulher viva. E aí começaram, a justiça tem que ser feita. Que justiça? Que justiça que foi feita ali? Porque os mesmos que tacaram fogo numa mulher viva também tacariam fogo no cachorro vivo. É hipocrisia. São pessoas pagando outras pessoas com a mesma moeda. Você reclama da sua amiga que foi falsa e está sendo falsa agora com a sua amiga, falando dela para outras pessoas, em vez de chegar para ela e falar: olha só, aconteceu isso, isso e isso, foi isso mesmo que eu tô querendo ouvir da tua boca. Porque eu ainda não tô acreditando que eu sempre fui sua amiga. Eu sempre fui sua amiga. E é assim que você paga a minha amizade? Mas não, você descobre que está sendo traída pela sua amiga, você vai lá agora se juntar com a outra amiga para falar mal daquela amiga que te traiu. O que te faz melhor do que ela? Nada. E pior, muitas das vezes a tua amiga está te traindo e você já está traindo a outra que pensa que é tua amiga também, porque a vida é assim. Você acha que ela é tua amiga, mas ela tem a outra amiga e assim vai sucessivamente. São homens que traem mulher o tempo todo, mas tem um ciúme excessivo dentro de casa que falta botar a mulher dentro de uma redoma. E vice-versa, mulheres que traem o homem o tempo todo e são possuídas de ciúme. A hipocrisia é isso, é o ato de você exigir dos outros que nem você mesmo é capaz de oferecer. Então precisamos ser diferentes. Ainda que hoje, dentro desse vídeo aqui, se levante pessoas para me machucarem, para me magoarem, eu não tô nem aí. Eu entendi que eu não sou dessa terra. Eu não vivo para essa terra, eu não preciso agradar as pessoas dessa terra. Eu sou de lá, eu sou filha de Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso viver para Deus. Ele conhece o que está aqui no meu coração, ele conhece qual é a intenção hoje de fazer essa live. Não é a intenção de ferir ninguém, não é a intenção de machucar ninguém, mas a intenção de fazer as pessoas acordarem e pararem de achar que se Bolsonaro for eleito, vai tudo melhorar. Se o Lula for eleito, vai melhorar. Se Bolsonaro for eleito, vai piorar. Se o Lula for eleito, vai piorar. Pode vir Lula, pode vir Bolsonaro, pode vir o Papa. O único que vier, que vai melhorar, é Cristo Jesus. Quando ele vier, vai melhorar. Só que não vai melhorar para isso aqui não, vai melhorar para nós que somos igreja, porque seremos arrebatadas. É isso. É isso que eu tô querendo dizer aqui. É isso que eu tô querendo. E servir a Cristo é necessário fazer a obra de Cristo. Porém, tem gente dentro de igreja fazendo a obra e não tá servindo a Cristo. Porque a palavra vai dizer que obra não salva ninguém. A obra não salva. Ainda que você esteja pregando, ainda que você esteja pregando o evangelho, ainda que você esteja fazendo, mas se você não estiver vivendo o evangelho, não salva. E a palavra também vai dizer que a fé sem obra é morta. Se você diz que segue a Cristo, mas não está fazendo a obra, tem alguma coisa errada. Se você diz que serve a Cristo, mas não tem transformação, tem alguma coisa errada. Se você diz que serve a Cristo e não tem renúncia, tem alguma coisa errada. É preciso servir a Cristo verdadeiramente, em espírito e em verdade.
Eu hoje não perco a oportunidade de falar em Cristo aonde quer que eu esteja. Eu posso estar num churrasco, porque eu não fiquei habitolada também, né? Tem a festa de um parente, vou lá no churrasco. Primeira coisa que eu faço, pode perguntar quem me conhece, primeira coisa que eu faço é tirar de dentro da minha bolsa a Bíblia e botar embaixo, em cima da mesa. As pessoas precisam entender que eu sou cristã. Acabou. Aonde quer que eu chegue, primeira coisa que eu faço é tirar de dentro da minha bolsa a Bíblia e botar. As pessoas precisam ver que eu sou cristã. E se não ficar bem claro no meu exterior, pelo menos na palavra que eu levo dentro comigo, a espada que eu levo dentro junto comigo, vai ficar claro isso. Por que isso, Vanessa? Evita muita coisa. Evita muita coisa. E quando você leva o Espírito Santo realmente contigo, você vê que o ambiente aonde você chega, ele muda. Você vê, teve o aniversário do meu irmão aqui agora. Foi aqui na rua. Bebida, churrasco. E aí quando eu vi que o clima já estava ficando mais pesado, né? Na questão de bebida não tinha nada de droga, nada disso. Mas que já não me cabia mais ali, eu falei assim, irmão, vou embora. E aí meu irmão, não vai não. Porque eu botei aqui um microfone para você orar antes de ir embora. Aí na hora, na mente da nossa carne, a gente fala assim, nossa, como é que eu vou orar aqui? Tá todo mundo bebendo, né? Mas aí quando meu irmão me deu, eu peguei e falei, Senhor, eis aqui a tua serva. Faz em mim a tua vontade. Usa-me conforme o teu querer. Não me deixe enxergar as coisas daqui com os olhos da carne, mas que eu venha enxergar com teus olhos espirituais, Senhor. Faça a escama dos meus olhos caírem, Pai, e que eu possa enxergar com discernimento e sabedoria, Pai. Põe em minhas bocas as suas palavras, Pai. Põe em meu coração o que tu queres para o teu povo. E aí eu fiz a minha oração. E sabe o que aconteceu que eu achei assim, hilário, que eu pensei assim, não vão nem ouvir, né? Ficou aquele silêncio, porque eu fiz a oração dentro de mim primeiro, para depois orar pro povo. Ficou um silêncio, e olha que era na rua, hein? O churrasco dele era na rua. Um silêncio, sabe? Todo mundo com a cabeça baixa. Homens ali que já estavam alterados com álcool, mas abaixou a cabeça. Não foi por causa de mim, não. Porque a presença chegou. E aonde chega a luz, a treva tem que sair. Aonde a luz chega, a treva tem que sair. A escuridão tem que sair, ela não se permanece. E eu achei lindo aquilo, sabe? Todo mundo ali, ó, quietinho, calado, ouvindo a oração. E eu nunca fiz uma oração tão forte como aquela que eu fiz. Mas por que eu fiz? Eu me permiti ser usada pelo Espírito Santo. Eu me permito todo dia ser moldada pelo Espírito Santo. Eu preciso ser moldada diariamente. Eu preciso renunciar ao meu eu diariamente. Eu preciso morrer para minha carne diariamente. Porque todo santo dia eu vou fazer alguma coisa que não agrada o coração de Deus. E é isso, tá? Esse alerta que eu queria deixar para vocês, não só para a igreja, não só para os cristãos, mas para uma família de valor, para uma família de princípios. Fiquem... Pô, sai. Aí fica cachorro, fica gato, tudo em cima de mim na hora de fazer alguma coisa live. Nem na hora que eu vou fazer meu estudo, mesma coisa. Fiquem alerta ao que está sendo colocado hoje nas nossas mídias, na nossa TV. Em protesto ao Netflix, eu cancelei a minha assinatura. Porque não há punição. Como é que eu falo? Não há conserto se não tiver punição. Tem que ter punição. Eu ouvi uma ilustração uma vez e fez muito sentido para mim que... Por que tem que ter punição? É preciso ter punição. As placas de trânsito. A gente vê as placas de trânsito e muitas das vezes a gente as ignora.
né? O sinal de trânsito, às vezes tá lá vermelho, mas você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para atravessar, não tem carro e você atravessa o sinal vermelho. Porque não tem punição. E quando não tem punição, a gente não dá o verdadeiro respeito. Então é preciso punição. E aí, quando tem lá um sinal, mas tem um pardal, todo mundo respeita. O pardal pode estar escondido. Ele pode estar escondido. Mas as pessoas respeitam. As pessoas sabem onde tem o pardal. E olha como é que acontece. Alguém passou por aquele pardal e já foi punido. E aí vai passando um pro outro. Ó, cuidado, lá tem um pardal, vai ser punido. Olha, lá tem um pardal, vai ser punido. Pra quem não sabe, pardal é aquele negócio que vê a velocidade do veículo e multa se ultrapassar. Às vezes o pardal tá 40 km por hora. E ó, todo mundo segura no freio e passa pelo pardal, nos 40 km por hora. Depois de passar do pardal, acelera e vai embora. Mas por que todos respeitam o pardal? Porque tem punição. É preciso ter punição. E muitas das vezes hoje a gente está agindo com nossos filhos assim, sem punição. A gente fala e nada faz. Esses dias não, já tem um bom tempo. Eu falei pro meu marido, pro meu filho, eu vou te bater. Aí sabe o que ele virou pro colega e falou? Vai nada, ela só fala. Porque quando a gente não tem punição, quando a gente não dá punição, a gente perde o respeito. Não tô falando que bater seja punição. Mas eu tô falando do celular, Eu não tomo celular, eu não guardo celular, eu não deixo um tempo sem celular, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu tô atarefada com as minhas coisas e quero que ele me deixe quieta para me fazer minhas coisas. Aí, em vez de dar punição pro meu filho, eu tô jogando ele pro mundo. E é isso que estamos fazendo. Um filme. Parece coisa simples, né? O tema do filme, o nome do filme já chama atenção. Como ser o pior aluno da escola. Quando o dever de um pai e de uma mãe é tornar os seus filhos o melhor aluno da sala. Não o pior aluno da escola. Você vê como o diabo não está brincando de ser diabo? Por que nós, evangélicos, vamos continuar brincando de ser cristão? O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está jogando pesado. Ele está jogando sujo. E a gente vai ficar sentados até quando? Achando isso tudo normal. Achando que isso tudo não tem nada a ver. Vamos parar. O que está errado tem que ser denunciado. Eu antigamente falava assim, né? Deus não expõe ninguém, expõe sim. Tem coisas que é preciso expor. Davi mesmo, né? Davi cometeu adultério. E você vai ver na passagem que ele ainda tenta esconder esse adultério. Ele tenta jogar isso para a culpa de outra pessoa. Até que se levanta, não lembro, acho que é Natan, e fala, Senhor, o que fazes com um homem assim, assim, assado? Ah, esse homem precisa ser punido. E aí Natan fala, esse homem é o Senhor. E aí, então, Davi se arrepende. Davi se prostra ao Senhor e pede perdão. Porque enquanto ele não foi exposto, Davi estava ali ainda tentando esconder. Né? Você vê que Davi, ele adultera com Batseba, e quando Batseba fala que está grávida, ele chama Urias da guerra. Dá uma cesta de bebida, né, de coisas para Urias ir se deitar com a mulher dele e descansar. Olha como é que Davi faz, né? Um homem bom, né? Patrão bom. Me mandou pra guerra, mas agora viu que eu tô exausta, me deu uma cesta de café da manhã, vamos dizer assim, tá? Não é cesta de café da manhã, mas vamos dizer assim, com petiscos e vinhos pra mim ter uma noite com a minha mulher. Não, o que Davi queria é que Urias se deitasse logo com Batseba, porque aí Urias ia falar assim, não, o filho é meu. E Davi ia ocultar o pecado dele. E aí Urias não se achou certo de se deitar com a mulher quando ainda seus amigos estavam de frente à guerra.
Quando Davi abre a porta, Urias está lá deitado ainda. Homem, não foi? Não, não. Aí Davi tenta de novo. Davi tenta de novo fazer com que Urias se deite com a mulher. E Urias não vai. Aí Davi, para não ficar mal na fita, ainda pega e fala assim, ó, bota agora Urias de frente, na linha de fogo da guerra. Ele jogou Urias para a morte. Davi matou Urias para esconder o pecado dele. E aí, depois de um tempo, Natan se levanta e vai falar com Davi. Deus expôs o pecado de Davi, para que então Davi fosse confrontado, para que então Davi pudesse se arrepender dos pecados dele. Tá entendendo? Muitas das vezes a verdade ela tem que ser dita na nossa cara. A verdade tem que ser dita. E se não tem ninguém para dizer essa verdade para você, começa a orar ao Senhor para falar essa verdade pra gente. Porque muitas das vezes a gente oculta tanto o nosso pecado e joga para dentro do nosso tapete sujo, imundo, que é o nosso coração, e aí acaba esquecendo e aquilo vira normal. Ah, é normal. Ah, nada a ver isso. Nada a ver. Quando Deus vai botar para fora e te confrontar. E se você não entender, aí ele vai te expor. Porque ele expõe. Eu fico muito orgulhosa de mim hoje quando eu vejo que Deus não precisou me expor. Eu mesmo estou me expondo. Eu mesmo falo do meu passado de prostituição. Eu mesmo falo do meu passado de adultério. Eu mesmo falo do meu passado de roubos, de mentira. A única coisa que eu não fiz nessa vida é matar. Nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém fisicamente, porque espiritualmente já matei muita gente. Muita gente eu já matei espiritualmente. Emocionalmente, nem se fala. Já matei muita gente emocionalmente. Com palavras duras, cheias de razão, cheias da minha razão, cheias da minha verdade. É forte isso, né? Você se reconhecer assim, fisicamente eu não matei ninguém. Mas espiritualmente, emocionalmente, eu já matei muita gente. Gente que eu amava, eu matei emocionalmente. Porque palavras, elas nunca mais vão embora. Palavras matam mais do que qualquer arma de fogo. Tem pessoas vivas em vida e carne, mas emocionalmente e espiritualmente estão mortas. Está aí a prova disso, que é a doença do século, é depressão. Que vem muitas vezes de palavras ditas por pai, por mãe dentro de casa ainda, quando se está construindo um caráter, quando se está construindo uma personalidade. Palavras que pai e mãe lançam sobre o seu filho e que matam seus filhos emocionalmente. Por isso vemos hoje crianças de 14, 15, 16 anos se matando. E a gente para falar assim, que problema tu tem para estar com depressão? O problema que tem são as palavras que pais, mães, familiares lançaram sobre essas crianças e mataram crianças emocionalmente, ao ponto de desejarem acabar com a própria vida. Isso somos nós. É preciso nos reconhecer, é preciso nos entregar verdadeiramente a Jesus para que Ele possa nos moldar. Porque se dependesse de nós, não mudaremos nunca. Nunca mesmo. Então é essa mensagem que eu deixo no coração de cada um que viu. Vou deixar salva porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em corações de mais pessoas. Espero que confronte, exorte, que só em Cristo eu tento acompanhar os comentários, mas não consigo. Só em Cristo Jesus a gente pode nos consertar. É preciso sim ter uma igreja para congregar. É preciso estar dentro de uma igreja para congregar. Não é morar dentro da igreja, tá? É estar dentro da igreja. Fechar seus olhos e ouvir só
a palavra de Deus. Quando eu vou para a igreja, antes de eu ir, eu oro a Deus me dando sabedoria e discernimento. Senhor, me dá sabedoria e discernimento, que eu venha entender o que é do teu espírito dentro da igreja, Pai. E que eu possa ser luz para o mundo, Senhor, que eu possa ser luz para aquela igreja, Senhor, que eu possa ser sal para aquela igreja, Pai. Que através de mim, Senhor, a sua igreja possa ser transformada. E quando eu estou falando de igreja, não estou falando de um templo em si, tá? Porque a igreja somos nós. E nós precisamos fazer diferença dentro do culto. O culto, quem tem que fazer a Cristo é nós. Quem tem que cultuar a Deus é nós. Então, quando eu chego lá, quando eu quero gritar, quando eu quero dar meu glória, quando eu quero pular, quando eu quero dançar, eu faço. E quando eu não quero, faço também, porque não é para mim, é para Ele. Às vezes eu tô destruída emocionalmente, mas eu tô lá, glória, eu tô cantando, eu tô dançando. E naquele momento que eu tô dando meu glória, naquele momento que eu tô louvando, naquele momento que eu tô dançando, que eu tô pulando, ó, Jesus está me tratando. Jesus está me curando. É dessa forma que acontece dentro da igreja. Mas se eu ficar dentro da igreja, olhando para as missionárias, julgando o que o pastor está pregando agora, porque naquele momento eu estou ouvindo o que o pastor está pregando. Quando eu venho para casa, eu vou julgar o que o pastor pregou. Vou julgar como? Falando com meu marido? Não, vou julgar aqui, ó, confrontando agora, meditando na palavra que foi lida, que foi exposta pelo pastor. É assim. Que o pastor falou o que Deus entregou para a igreja, ou às vezes até o que o coração dele entregou. Mas quando eu venho, anoto tudo que o pastor falou, agora eu vou lá para as escrituras, eu sozinha dentro do meu quarto, acaba sendo o meu devocional do dia seguinte. Eu vou lá. Às vezes eu sou tão ansiosa que eu preciso me libertar disso, dessa ansiedade, que eu já chego em casa já indo ler o que o pastor pregou. Porque existe todo um contexto, existe toda uma história. As igrejas hoje estão levando o povo a pecar porque estão pregando textos isolados. E aí fica lá, uma das coisas que eu falo o tempo todo aqui, é que a maior mentira, né, que a gente já ouviu, é que os humilhados serão exaltados. A palavra não fala isso, mas quantas vezes você ouviu isso ser pregado dentro da igreja? E não existe isso dentro das escrituras. As escrituras não falam que os humilhados serão exaltados. Não fala em momento nenhum. Aqui ela fala que os humilhados serão exaltados, mas a palavra vai dizer: quem a mim se humilhar será exaltado. É quem se humilhar é Cristo, é quem entender que não é nada sem Ele, é quem entender que não tem governo nenhum sobre a própria vida, que o governo tem que ser dado a Ele, é humilhar ao pé de Cristo. É se humilhar ao pé de Cristo. E às vezes Ele nem vai te exaltar aqui nessa terra, mas vai te exaltar no céu, porque é lá que está a tua herança. O teu foco tem que ser esse, a tua salvação, o céu, a vida eterna. É para isso, e quando eu entendo que meu foco tem que ser esse é o meu propósito de vida. Buscar a minha salvação, minha santidade diariamente, para me buscar. E agora eu faço a obra. A obra é o quê? O meu id. Agora é pregar o evangelho, é falar do evangelho, é tentar fazer com que as pessoas sejam também parecidas com Cristo, é fazer as pessoas enxergarem também a tua herança, que é a eternidade. Com isso eu vou ganhar o quê? Meu garladão. A minha obra vai dar meu garladão, porque eu também não quero chegar no céu de qualquer jeito. E é isso que as pessoas estão fazendo. Ah, salvação é individual, aí senta lá e fica. Quando vai ver, nem tu foi salva. Porque com esse teu egoísmo, tu não vai ser salvo em lugar nenhum. É preciso congregar numa igreja, é preciso fazer a obra, e fazendo a obra do pequeno. Começa lá do pequeno. Eu já me ofereci para tanta coisa dentro da igreja, sabe? Eu me ofereci para tanta coisa. E no começo eu ainda ficava chateada. Poxa, ninguém me aceita em nada, ninguém me aceita em nada. Era eu, com meu espírito de rejeição ainda, que eu estava trazendo do mundo agora para dentro da igreja. Como se a igreja estivesse me rejeitando. Não, era eu que tinha uma mente de rejeitada. Aonde eu chegava como a rejeitada, a coitada, a rejeitada. Ninguém gosta. Até que eu comecei a me interessar mais, tirei aquele espírito de rejeitado de mim e comecei a me entrosar mais. E aí quando eu percebi quem estava me introduzindo na igreja, mas na obra, não era o homem, não era ninguém da igreja, era Deus. Era Deus me levantando, era Deus mostrando para mim que Ele ia me usar na palavra. Mas isso também não impede de eu limpar um banheiro, de eu varrer uma igreja, de eu servir um irmão.
Não é porque Deus está me levantando agora na palavra que eu não posso servir uma água a ninguém, que eu não posso agora abraçar ninguém, que eu não posso limpar o banheiro da igreja quando eu vejo que está sujo. Que eu não posso varrer a igreja quando eu vejo que está suja. Ou quando alguém me pedir, ou quando alguém me mandar. Porque se a pessoa não serve para ser liderada, ela não vai servir para ser líder. Deus não vai te levantar sem antes tratar com você. Tá entendendo isso? Pedindo agora, que eu nunca lembro de fazer isso, mas eu vou pedir, quem gostou dessa mensagem, clica no aviãozinho, manda para alguém que está precisando ouvir, tá? Porque sempre tem alguém dentro de você aí que você sabe que precisa dessa palavra de exortação, que precisa dessa palavra de conserto. Ainda que eu comecei o assunto falando do filme e fui mudando para outro, mas só Deus sabe como que a gente vai levando tudo. E abram suas Bíblias, leiam a palavra. Eu indico assim, atualizações que são fiel ao original, que são a NVI, mas que a gente entende com melhor entendimento. NVI, NVT, NTLH são umas Bíblias que falam na linguagem de hoje, mas que são fiéis ao texto original. Então, abram suas Bíblias, leiam, queiram viver o que está escrito dentro dessa Bíblia. Não fiquem só em pregação, não fiquem só em pastores, em pregadores, não fiquem só no Deus é amor. Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Você ama tanto teu filho que não quer ver ele ficar, não quer deixar ele ficar errando, não é? Cometendo erro, porque você sabe que se ele continuar errando daquele jeito, ele vai sofrer consequência. Aí o que a gente faz? A gente exorta o nosso filho, a gente mostra pro nosso filho que não tem que fazer dessa forma, não é? Deus é exatamente assim. Ele te ama assim como tu tá. Então não espera melhorar para servir a Ele, para buscar a Ele. Vai assim, do jeito que você tá. Mas Ele te ama tanto que o amor dele vai te transformar. O amor dele transforma, o amor dele exorta, o amor dele confronta. O amor dele faz a gente renunciar o nosso eu. E ele vai te pedindo tudo aquilo que ele sabe que te rouba dele. Então se entrega verdadeiramente a Cristo. Vamos nos valorizar, mulheres. Vamos valorizar nossa família. Vamos saquear o inferno, vamos ser exemplo de Deus nessa terra. É essa mensagem que eu deixo no coração de vocês, para cada um que aqui tá. E vou deixar salva. Compartilhem esse vídeo, comentem, curtem, porque isso faz com que a mensagem chegue a mais pessoas, a mais corações que precisam ouvir essa mensagem. E é isso. Se eu não botasse isso para fora, eu acho que o Espírito Santo ia me incomodar o dia inteiro e aquela revolta estava crescendo no meu coração, porque não está certo. Fiquem atentos no que seus filhos andam vendo nas redes sociais e no Netflix. Esse filme é ridículo, esse filme é pavoroso, esse filme é cruel com as nossas crianças. Isso não é filme. Eu nem cheguei a ver. Aí fala assim, mas Vanessa, você nem viu e tá comentando. Uma cena só bastou eu ver. Para que eu entendesse que eu não preciso ver esta porcaria de filme. Eu não preciso ver. Então vamos parar de dar audiência para o que não merece audiência. Vamos parar de dar valor ao que não merece valor. Desculpa. Faça a diferença no seu local de trabalho, faça a diferença na fila do banco, faça a diferença na fila da lotérica, faça a diferença no churrasco que você for no final de semana, faça a diferença na praia que você for no final de semana. Faça a diferença. Faça a diferença. Vamos acabar com esse tem nada a ver, porque tem tudo muito a ver. Cristo está nas portas. Eu vou deixar aqui uma coisinha para curiosidade de todo mundo. Botem aí no Google
sobre a nova ordem mundial, sobre o Grand Reset mundial. Tudo indica, o Fórum Econômico Mundial está programando esse Grand Reset para 2030. Mas parece que eles estavam tentando antecipar esse Grand Reset, e aí eles têm informações que nós não temos. A Rússia também antecipou a guerra dela. E todos estão esperando uma terceira guerra mundial de armas. Eu acredito numa terceira guerra mundial silenciosa, um ataque cibernético, e que vai de frente com o que o Grand Reset está prometendo, que é para acabar o fim da fome, desemprego. Vão resetar tudo, resetar todos os computadores do mundo. Resetando todos os computadores do mundo, vai zerar as dívidas dos governos, né? Vai zerar a nossa dívida, vai zerar tudo. Vamos começar tudo do zero, agora com um governo único, uma moeda única. Isso é o cenário para o anticristo se levantar. É o cenário para o anticristo governar. Então vamos ficar atento porque realmente tem valor, porque essas coisas a mídia não mostra. Essas coisas, quando vai ser lançada, a gente já tá aí cuspido na nossa cara. Igual esse filme está sendo protestado desde 2017 para não ir ao ar. E agora em 2022 simplesmente lançaram na Netflix, sabe por quê? Porque porcarias que não estão sendo aceitas para liberar em cinema, a Netflix está liberando. Hoje tem filmes sendo lançados no YouTube. Mas são coisas que já estão sendo protestadas lá há muito tempo. Mas as pessoas estão perdendo tempo em redes sociais, passando, em criticando, uma xingando a outra, uma julgando a outra, como quando a gente mesmo não somos dignos de nada. Eu aprendi que quem muito aponta os defeitos dos outros, esse defeito está nela mesmo. É porque ela enxerga o que deveria enxergar nela nos outros. Eu aprendi isso também. Quando eu fico vendo muito assim, julgando as pessoas, eu começo a olhar para dentro de mim. Que geralmente isso que eu estou julgando na pessoa é dentro de mim. Então vamos acordar, tá? Vamos começar a procurar, a estudar coisas que são realmente sérias. Porque quem é que vai procurar, né? Grand Reset Mundial nas redes sociais? Quem é que vai procurar no Google Grand Reset Mundial nas redes sociais? Eu até acredito que o coronavírus já devia ser o início dessa guerra. Vou até ser chamada de louca por alguns aqui, mas eu acredito que o coronavírus também tenha sido o início dessa guerra, como uma bomba química, né? Mas as pessoas acham que é loucura. E quando vai ver, tudo já aconteceu. E as pessoas estão aí dormindo. Como no tempo de Noé, né? Todo mundo entregue a pornografia, bebedeira, festança, casando, descasando, sem ninguém dando ouvido para Noé. Até o dia que o dilúvio veio e a arca foi. Assim vai ser o dia de hoje. As pessoas estão dormindo, se dando. Estamos igual o Sodoma e Gomorra. Estamos igualzinho. Estamos igualzinho a esse dia aqui, ó, onde Paulo diz que os últimos dias, Paulo fala, os últimos dias, lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com a sua ação negarão o verdadeiro evangelho. Esse é os últimos dias. Mas aí vocês vão falar assim, Vanessa, mas há muito tempo a gente vive assim, né? Porque a palavra vai dizer que nos últimos dias haverão terremotos, nos últimos dias haverão desastre físico, e nos últimos dias terão...
Só que a palavra também diz que a terra sofreria como dores de parto. Quem já foi mãe aqui sabe como que é uma dor de parto, né? Começa aquela dor fraquinha, aí para. Aí passa um tempo longo e aquela dor fraquinha vem de novo e para. Passa outro tempo, aquela dor fraquinha vem. Até que quando tá perto da criança nascer, a dor não para nem 5 segundos. A dor vem muito forte de você não se aguentar, que você se contorce, quando você pensa que vai respirar, vem a dor de novo. E aí você respira, você sente a dor muito forte, aí quando você pensa que vai respirar, a dor de novo. Se a terra sofreria dores de parto, é isso que está acontecendo. Aqueles terremotos lá, ó, as dores, com tempos espaçosos. Vocês estão vendo que agora não tem mais esse espaço? Quando a gente tem notícia de um terremoto aqui, ali foi o tsunami, ali foi o desabamento, ali foi não sei o que, ali acabou, tá nascendo. Cristo está às portas, está de verdade. Então acorda, igreja, acorda, acorda. Porque o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aqui, os sinais estão às vistas para todo mundo. Ele pode vir a qualquer momento, como pode também o anticristo governar a qualquer momento, porque o anticristo ele já está entre nós. Ele já está entre nós, ele só não foi revelado ainda. Mas ele já está entre nós, ele está fazendo o trabalho dele secretamente. As coisas estão fluindo conforme a palavra tá indo. Se a gente for ver coisas que o anticristo promete dentro da Bíblia, já estão acontecendo em outros países. A China já tem detectores de face, onde eles trabalham com o score pessoal. Como é que funciona o score pessoal? As coisas que você faz errado e as coisas que você faz certo, funciona como score, como pontuação. Se você perder ponto, você vai ser proibido de ir para a cidade do lado, que dirá viajar para outro país. A China já está funcionando dessa forma. A China já proibiu qualquer culto de religiões que não seja permitido por eles. Os evangélicos já estão sendo perseguidos na China. Templos foram destruídos. A palavra também diz que muitas das vezes vamos querer ouvir o evangelho e não vamos ter aonde ouvir. Não vamos achar em lugar nenhum. Então vamos acordar, porque as coisas já estão. Não me engano se é na Holanda também já está proibido cédulas de dinheiro. Não se pode mais usar cédulas de dinheiro. A palavra está se cumprindo, mas as pessoas estão dormindo. Uma das coisas que se diz na palavra é que o dia final, a palavra, o evangelho será pregado aos 4 cantos do mundo. As redes sociais, as internet veio para isso, meus irmãos. Então vamos acordar, porque os últimos dias estão próximo. Às vezes eu penso que eu não vou chegar a ser avó, porque eu sinto cada vez mais Cristo perto. Se não se atentarem, vai vir agora uma época de fome. A Rússia já fez o teste de desligar os computadores. Para quem está atento aí, o Itaú teve uma pane agora nos seus computadores, onde sumiu o dinheiro do povo e apareceu na conta de outro. Isso irá acontecer a qualquer momento. Vão desligar os computadores. E sabe o que vai acontecer? O seu dinheiro vai sumir, o teu CPF vai sumir, a sua identidade vai sumir. Tudo vai sumir, porque é isso que promete o Gran Reset. A gente apagar tudo e começar do zero. Coisas que a gente guarda dentro das redes sociais vai sumir, as suas memórias vão ser apagadas. Você vai contar só com o que está dentro da sua mente, sabe para que isso? Para implantar um novo governo, para implantar um novo sistema. Mas não fiquem nas minhas palavras, vai procurar no Google, o Google tá lá, o grande reset, nova ordem mundial para 2030. 2030 tá ali, gente. Tá ali, e dentro dessa guerra, a ONU, junto com o Fórum Econômico, tá querendo antecipar essa agenda de 2030 para agora, por causa da Rússia. Então vamos acordar, igreja, vamos atentar para os sinais do fim do tempo, porque Cristo está voltando. Precisamos ser igreja, precisamos ser igreja.
Não precisamos somente estar na igreja. Precisamos ser igreja. Então é isso. Vão me chamar de louca, e pode chamar, sou louca mesmo, louca por esse Deus maravilhoso, louca por Jesus, atenta porque Ele tem falado ao meu coração. Então quero ser louca mesmo, com foco voltado para minha família, porque se tem alguma coisa que eu posso levar aqui da terra, essa coisa que eu posso levar é a minha família, as pessoas que eu amo. Então eu preciso acordar a minha família para seguir esse Cristo. Eu preciso acordar a minha família para ser igreja como eu. Ainda que não nos encontremos, não nos conhecemos no céu, porque uns falam que nos conheceremos, outros falam que não nos conheceremos. Ainda que seja. Mas eu penso que a palavra diz que o céu será lugar de felicidade, de alegria. Então eu acho que Deus não vai deixar a gente se lembrar das pessoas que nós nos amamos e não foram para o céu, mas nos deixará lembrar das pessoas que amamos e que estará lá no céu. Ainda que não lembramos que foi nosso filho, nosso marido, nossa mãe, mas que lembraremos daquela pessoa e que vivemos com ela em algum momento. E dos que não foram a gente esquecerá, porque que mãe vai ser feliz em saber que está no céu e seu filho desceu ao inferno, que seu filho não está com ela. Então, por que eu renunciei meu trabalho? Por que eu renunciei tudo? Porque eu preciso dedicar meu tempo esses últimos dias, correr atrás do tempo que foi perdido, o qual eu não estava junto com a minha família, o qual eu não estava seguindo o Evangelho de Cristo, o qual eu não estava. Eu estava perdendo meu tempo em coisas desse mundo que não me levaram a lugar nenhum. Eu fico pensando assim, pessoas que correm tanto atrás de um status, de um bem material, do dinheiro, com esse Gran Reset, como é que vai ser? Extraordinário. Sabe como é que é o lema do Gran Reset? O tema, você não terá nada e será feliz. Esse é o tema do Gran Reset que o Fórum Econômico Mundial promove. Você não terá nada e será feliz. Tu imagina? Tem como você não ter nada e ser feliz? E o pior, que para você não ter nada, alguém vai ter tudo. Alguém vai ter tudo. Tu imagina isso? Quem é esse alguém que vai ter tudo? É o anticristo. Ele vai ter tudo. É onde nós cristãos vamos ter que receber a marca da besta para poder se alimentar. Já parou para pensar nisso? Quando eu falo assim, cada dia mais Deus tem botado no meu coração ir embora pro interior, pra roça, sabe? Eu quero muito morar no interior, na roça. Eu fico pensando, mas por que, Senhor? Eu sempre fui uma mulher que gostava, né, de estar no vucu-vucu e agora eu quero ir pra roça. Eu entendo que é para eu plantar, para eu ter onde me abrigar. Porque uns vão falar assim, que a igreja vai ser arrebatada pré-tribulação. Outros vão falar que a igreja vai ser arrebatada pós-tribulação. A Bíblia dá base para as duas teorias, tanto pré quanto pós. Sabe por quê? Porque é preciso a gente estar preparado. Se for antes, estou aqui, Senhor. Se for depois, estou aqui também, Senhor. Eu penso dessa forma. Porque se formos ver para a história da Bíblia, Daniel não foi liberto, não foi liberto da cova, né? Ele foi liberto na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi liberto da fornalha, ele foi liberto na fornalha. Cristo não foi liberto da cruz, foi liberto na cruz e nos libertou na cruz. Então, assim, a gente merece ser liberto da grande tribulação? Não vejo merecimento algum. Mas eu sei que se eu estiver com Cristo na grande tribulação, eu passarei. Cristo venceu. Então, com Ele, eu vencerei. Então, assim, é necessário a gente estar atenta. Se o arrebatamento for pré, estou pronta. Se for pós, estou pronta também. Virá dias de fome. Virá dias de desespero. Mas as pessoas estão preocupadas com roupas, sapatos, curtidas nas redes sociais, seguidores. E esses dias está próximo. Muito próximo. Daqui a pouco, as pessoas estão tendo que parar seus carros,
suas motos dentro do estacionamento, né? Dentro das suas garagens. Quem trabalha de Uber ali vai acabar sendo insustentável trabalhar no Uber. Porque a gasolina tá imensamente cara e vai piorar, agora vai encarecer o arroz, o feijão. Os caminhoneiros já estão pretendendo parar. Se os caminhoneiros pararem, daquela vez já foi ruim, que não tinha guerra, não tinha nada. Se os caminhoneiros pararem agora, vai ser muito pior pra gente. Vai ser muito pior. Ainda mais que somos de um governo que está em cima do muro, que não sabe quem que ele apoia, né? Se é a Rússia ou se é a Ucrânia. Mas as pessoas estão assim, isso não vai afetar a gente, não. Igual quando o coronavírus já estava lá na China, né? Que aí tava morrendo gente pra caramba na China e todo mundo aqui, nossa, viu a China, viu a China? Chegou o carnaval, todo mundo caiu no carnaval. Achando que o que estava acontecendo na China não chegaria até nós. Até que chegou. E muita gente perdeu, muita gente que ama. Porque não estava preparado. Assim será a vida de Cristo. Ele está dando os sinais. Ele está anunciando a vinda dele. E as pessoas não estão se ligando, não estão se preocupando, não estão dando importância. Quando ele vier, aí já era. É isso. Não sei nem quanto tempo eu tô aqui, mas falei tudo aquilo que Deus estava botando no meu coração. E é impressionante quando a gente fala como fica leve, sabe? Aí a gente tem certeza que tudo que foi falado aqui foi da vontade dele, porque eu tô leve. Eu tô leve, que quando a gente prende dentro da gente, a gente não quer obedecer à vontade dele, nos dá uma angústia, sabe? Uma opressão, o peito até dói. Mas quando a gente faz a vontade dele, quando a gente libera o que ele tá pedindo para ser liberado, dá uma leveza. Quero agradecer as meninas, né, Renata e Julie, que tá aqui comigo desde o início, ouvindo tudo isso. Espero que tudo isso tenha edificado a vida de vocês. Espero que vocês possam meditar em tudo que foi falado aqui. Espero que vocês possam fazer a diferença na vida de vocês. Por tudo que foi falado aqui, tá? Foi falado coisas importantes, coisas sérias, coisas que... para nós guardar os nossos filhos, as pessoas que nós amamos. A live ficará salva, tanto no Facebook quanto no Instagram, ficará salva, pois acho que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, não só relacionada ao filme, mas relacionada a tudo que foi falado aqui. Agradeço de coração a vida de cada um de vocês aqui. Oro a Deus por cada um que está aqui, oro a Deus por cada um que ainda vai assistir, oro a Deus por cada um que for meditar nessa palavra, Senhor, que tu possa entrar no coração, Pai, na mente, Pai, que o Senhor possa fazer transformação, Deus. Que essas pessoas possam entender o teu querer, Senhor, e agir conforme a tua vontade, Pai amado. Ô Deus Santo, tira tudo aquilo da mente e dos corações que está bloqueando as pessoas de verem o teu agir, Senhor. Que possam voltar para ti, Pai, que possam se render a ti, Senhor, e humilhar-se diante dos teus pés, Pai amado. E entender que nada somos, Senhor, e que nada precisamos, Senhor. Entender, Senhor, que do pó viemos e do pó retornaremos, Pai, que não somos melhores que ninguém, que não somos maiores que ninguém, Senhor. Nem somos donos da razão, Pai amado, mas tentamos fazer diferente, Senhor. Ô, Pai amado, que o coração dessas pessoas possam se voltar e ter discernimento, Pai, do que é certo e do que é errado, Senhor, do que provém de ti, do que não provém, Pai amado. Ô, Deus, tenha misericórdia, Pai, dessa humanidade, Pai. Tenha de misericórdia, Pai. Pai, peço a ti que toque nossos governantes, Pai, que toque todos os nossos governantes, prefeitos, vereadores, presidente, Pai. Peço a ti que vá de encontro à Ucrânia, Senhor, a Rússia, aquelas pessoas que estão guerreando por lutas que nem são deles, Pai. Muitos lá não conseguem nem entender por que estão fazendo tal atrocidade, Pai amado. Oh, Deus Santo, que o Senhor possa livrar, Senhor, a tua igreja de tudo que ainda há de vir, Pai, pois a tua igreja não está preparada, Senhor. Oh, Pai, que a tua igreja possa voltar ao primeiro amor, Senhor, que a sua igreja possa ter de novo temor a ti, Pai. Oh, Pai, que a tua igreja possa pregar um evangelho simples e puro, Pai. Um
evangelho de arrependimento, Pai, um evangelho de renovação, de exortação, Pai amado. Oh, Deus Santo, que Tu possa levantar bocas, Senhor, a rugir por Ti, Pai, nessa geração. Oh, Deus Santo, livra nossas crianças, Senhor, nossos adolescentes, Senhor, da mão dos inimigos, Pai. Livra, Senhor, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para educar os nossos filhos, Senhor, para mostrar para os nossos filhos os seus valores e os seus princípios, Pai amado. Oh, Deus Santo, tenha de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia, Senhor, pois sem Tua graça nada somos, Senhor. Se Teu Espírito Santo for retirado de mim agora, nem de pé eu permaneço mais. Oh, Deus Santo, precisamos e necessitamos da Tua graça, Senhor. Que pessoas possam entender, Pai amado, dessa necessidade, Senhor. Oh, Deus. Fala com a Tua igreja, Senhor, toca corações, desperta, Senhor, corações. Oh, Senhor, que a Tua igreja possa entender que não estamos aqui para julgar ninguém, Senhor, estamos aqui como réu, Pai, precisando da Sua defesa, Senhor, que se faz hoje como advogado, Pai, pois o dia que Tu voltarás como juiz está muito próximo, Deus, e que Tu tenha misericórdia, Pai, ao nos julgar, pois dependo da Tua graça, Senhor, para a minha salvação. Não dependo de mim, mas da Tua graça. A Tua graça me basta, Senhor. E estou aqui, Senhor, para fazer o Teu querer. Ainda que Teu querer me doa, Senhor. Ainda que Teu querer me faça sofrer, Senhor. Mas estou aqui somente para fazer a Tua vontade, Pai. Pai, esse que me amou ainda que eu não merecesse, Pai. Pai, esse que me abriu os braços quando ninguém mais abriu, Senhor. Pai, esse quando me deu colo, quando todo mundo me deu as costas, Deus. Obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia. Obrigada por Sua graça. Peço por todos que estão aqui, Senhor, e por todos que vão ainda ouvir a Tua mensagem, Senhor. Que Tu toque corações, Senhor, para ser direcionado pela essa mensagem, Pai. Que Tu venha falar, Senhor, com corações, Senhor. Oh, Deus Santo, é isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Tá? Muito obrigada, pessoal do Instagram. O Instagram tá aqui. Muito obrigada, pessoal do Instagram. Muito obrigada, pessoal do Facebook. Tá bom? A página do Facebook é Desperta Tu Que Dormes. O canal do YouTube também é Desperta Tu Que Dormes. É isso, gente. Vai ficar aí salvo. Para quem não entendeu, não viu do começo e quer saber sobre o filme do qual eu vim aqui me levantar para falar, tá aí. É só iniciar, tá bom? Um beijo no coração e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.